Placa de sinalização é um equipamento de proteção coletiva? Essa dúvida paira no ar aí da segurança do trabalho. Beleza, vamos olhar a NR1, o que é que ela nos diz. Na hierarquia da tratativa, né, dos riscos, quando a gente identifica e reconhece um perigo ou um risco, em primeiro lugar eu tenho que eliminar, depois eu tenho que entrar então com a proteção coletiva, quando não é possível eliminar. Depois disso eu tenho que ter as medidas administrativas e, por último, o nosso goleiro do time aí, que é o EPI, que é só para casos emergenciais até que o EPC seja instalado ou como complemento desse EPC, beleza? Isso é o que a NR1 nos diz. O que seriam as medidas administrativas, tá? Vamos focar aqui nas medidas administrativas. Rodízio de funções, por exemplo. Não é um equipamento, não é um EPI, mas é uma medida que reduz a exposição do risco. Eu deixo a pessoa parte da jornada no ambiente com ruído e depois em outro ambiente eu vou reduzir a dose dessa jornada. Pausas são medidas administrativas, por exemplo? Sim, porque aí é uma medida ergonômica que eu vou reduzir então a possibilidade de lesões aí fazendo as pausas ergonômicas. Depois vem outras medidas administrativas, que são organizações do trabalho e repasse de informações, como política de segurança, o que a empresa adota como sua política de segurança, procedimentos especificando um padrão mínimo para ser seguido para as atividades, uma análise preliminar de risco, onde vai descrever todos os critérios mínimos de segurança a serem seguidos naquela atividade, treinamentos para passar orientação ao trabalhador, ordem de serviço passando orientações ao trabalhador e a sinalização de segurança. O que a sinalização de segurança é? Como todos esses outros itens aqui das medidas administrativas, repasse de informação. Depende da absorção da informação pelo trabalhador e ele seguir os procedimentos e usar os equipamentos e fazer as coisas da forma correta. Sinalização, inclusive, não se restringe a placas. Eu posso pintar um cano lá e dependendo da cor do cano eu sei se ele tem um ácido, se ele tem um gás, se ele tem água do hidrante, se é o cano vermelho, por exemplo, se ele tem ar comprimido, quando é o cano azul, por exemplo. Então a cor também é uma sinalização. E além disso, eu posso ter, além de placa, também outras sinalizações visuais, como pintura de chão e tudo mais, né? Então tem sinalização visual, sinalização sonora, como alarme de ré da empilhadeira, como sinal sonoro da ponte rolante e etc. O sinal de emergência de um incêndio para evacuação. Eu posso ter sinalização olfativa, pessoal. Aquele fedor, quando vaza o GLP lá do nosso botijão, aquilo não é GLP, aquilo é um outro produto que é adicionado, que eu não sei o nome, não lembro o nome agora, mas que ele é justamente para o nosso narizinho, que no caso meu não é narizinho, para ele perceber que tem um vazamento, porque o GLP é inodoro, não tem cheiro, tá? E tem sinalização tátil também. Sinalização tátil, por exemplo, na rodovia tem as tartaruguinhas lá que se eu dormir no volante elas vão me alertar. Ou o pessoal que tem deficiência visual também tem sinalização tátil na calçada. Ou, por exemplo, o banco da minha caminhonete, quando ele percebe a menos de 15 metros um obstáculo, ele dá uma vibradinha. Eu sinto uma vibradinha no bumbum, olha que legal. Então o banco vibra e tem mais uma sinalização de uma luzinha que pisca lá no para-brisa. Então eu tenho sinalização visual e tátil. Então olha quanto tipo de informação através de sinalização eu tenho. Isso tudo é um equipamento de proteção coletiva ou é informação de alerta e de conscientização que eu estou passando? Eu entendo que isso é informação, e sendo informação é uma medida administrativa, tá? O que me diz a IN 128 no seu artigo 290 quanto ao EPC? O EPC é aquele equipamento, não sei se você considera uma placa, por exemplo, um equipamento, tá? Mas é um equipamento que elimine ou neutralize a nocividade, tá? Uma placa é capaz de neutralizar ou eliminar um risco? Ou ela só está passando uma informação para o trabalhador seguir uma conduta ou utilizar um EPI, tá? Se a placa fosse um EPI, então ela vem antes da medida administrativa. Aliás, se a placa fosse um EPC, ela é mais importante que uma medida administrativa de pausa, de rodízio de função, de informação, e mais importante que um EPI nessa hierarquia, uma plaquinha de segurança? Essa plaquinha vai fazer milagre, tá? Por exemplo, vou fazer um desafio para você. Quais os EPIs tem indicado na primeira placa que fala sobre EPIs lá na empresa? Provavelmente agora você não lembra. Você tá vendo? A placa ela passa a se tornar parte do ambiente e a gente, por repetição, a gente acaba ignorando. A gente não lembra mais o que tem nas placas. Agora, um EPC, eu não preciso lembrar. O exaustor ele vai sugar lá o contaminante e vai reduzir a concentração no ambiente. Eu lembrando que o exaustor exista ou não, porque ele está neutralizando então aquele agente nocivo. Percebem? E também aqui no artigo 290 fala, inclusive, que o EPC tem que ter um plano de manutenção.
fala que tem que estar em condições de funcionamento indicadas pelo fabricante. Qual é o plano de manutenção e condições de funcionamento de uma placa? Ela é informação, pessoal. Então, o EPC seria o exaustor, que vai diminuir a concentração no ambiente, guarda-corpo, que fisicamente impede uma queda, linha de vida, que várias pessoas usam, se conectam nela e, de fato, ela vai resguardar, vai segurar uma eventual queda do trabalhador. Conectado aqui, né, o EPC, nesse caso, vai estar conectado a um EPI e vai ter como complemento o treinamento, que é uma medida administrativa. E, além disso, pode ter uma placa, que também é uma medida administrativa, dizendo: use o seu cinto de segurança quando estiver exposto a risco de queda. Tudo isso é informação que orienta sobre o uso do EPI, que vai estar conectado no EPC. Percebem? Tapume, quando tem fagulha, por exemplo, no setor de esmeril ali, sai esmerilhar uma peça, pega o tapume, que é uma barreira física, e bota ali para não voar em alguém que esteja passando próximo. E assim por diante, tá? Então, esse é o meu entendimento do porquê que uma placa não é um equipamento de proteção coletiva, mas sim uma medida administrativa. Eu sei que um monte de gente discorda disso aqui. Ah, mas se a placa é para todo mundo, é coletivo. Beleza, mas a gente tem que se ater ao conceito técnico. Você quer discordar? Tudo certo, não tem problema, eu falo até para os meus alunos, duvidarem de mim, sempre serem críticos. Agora, no mínimo, para você discordar, você monte uma argumentação, no mínimo nesse padrão aqui, com toda a sua linha de raciocínio lógico e com todos os elementos que você tem para justificar que placa é sim um EPC, e comenta aqui no vídeo a sua opinião sobre essa explicação agora.